Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre RPA e BI na área de logística. Meu nome é Douglas Sodré, eu fiz Data Science na Unilassal aqui de Salvador, sou de Salvador, Bahia, tá? Hoje eu sou analista de dados na Vitalmed, que é um dos maiores homecares aqui da Bahia. A gente trabalha na área de saúde, atua a população daqui de Salvador, região metropolitana e alguns interiores da Bahia. E eu venho trabalhando nessa área de dados há cerca de 7 anos, tá? Então já passei por área de consultoria, já prestei serviço na área de consultoria, na área de logística, na área de saúde, na área de logística de transporte, em algumas multinacionais também, tá? E o case que eu quero compartilhar hoje, pessoal, é de uma transportadora, uma pequena transportadora, tá? Uma pequena média transportadora, ou a sigla PME significa pequena média empresa, que após ela iniciar o período de processo de transformação digital, que se deu por volta de 2019, a implementação de um WMS, é uma plataforma como um software, que ficava na web, uma plataforma excelente, por sinal. Ela começou o processo de transformação digital através da digitalização de processos operacionais. Então, se tem alguém assistindo ou assistindo agora, a gente sabe que muitas pequenas transportadoras ainda passam por isso, né? Existem muitos processos manuais, muitos controles operacionais que não são digitalizados, são centralizados na mão de alguns setores ou na mão de algumas pessoas. E nesse processo de transformação digital, a gente começou a digitalizar os processos usando a plataforma, no caminho para resolver um problema de gestão de documentos comprobatórios de entrega, que a gente chama de canhoto, né? Não sei como vocês chamam em determinadas regiões aí, mas a gente chama de canhoto, tá? Então, era um problema muito latente, afetava o fluxo de caixa da empresa, afetava o faturamento da empresa, e durante esse processo de transformação a gente conseguiu alcançar alguns pontos de melhoria. Mas só para contextualizar o processo de transformação digital, existem 6 etapas, e aí eu achei importante colocar isso aqui para a gente discutir, porque foram de fato as 6 etapas vividas pela empresa na época, né? Então, na etapa 1, a gente tem aqui uma empresa sem insight, perspectivas e desejos oriundos dos dados, ou seja, a gente tinha os dados à nossa disposição, mas não se conseguia retirar insights disso, ou seja, você não consegue tomar decisões rápidas ou adequadas. Douglas, só um pedido, por favor. Tem um pessoal pedindo aqui para você se dá para aumentar um pouquinho o volume. Eu estou ouvindo bem, mas a Márcia Souza pediu verificar se é possível. Vou falar um pouco mais alto para ver se ajuda, tá? E Obrigada. aí, você me dá o feedback, por favor. Quando você puder também, você coloca essa apresentação maior em modo de apresentação, por gentileza. Isso, aí sim. Tá, ficou Ótimo. melhor? Aí, não, ainda não. Tem que apertar o botãozinho lá de apresentação de slide, lá embaixo. Esse. Pronto, tá melhor agora? Ainda não subiu, vai subir. Conseguindo ver agora? Conseguindo sim, mas será que você consegue ampliar um pouquinho? Deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte. Eu acho que agora foi. Perfeito, obrigada. Pronto. Então, dando seguimento, ou seja, a gente não conseguia tirar insights que os dados proporcionavam, né? Então, a gente passa para o segundo passo, onde a empresa reconhece a necessidade da transformação e poder estar experimentando diferentes tecnologias, ou seja, os gestores, os executivos dos negócios já percebem que existe a necessidade dessa transformação no processo de melhoria de controles e gestão, e eles dão abertura ao negócio experimentar outras tecnologias, tá? Esse é um passo muito importante, pessoal, inclusive no roadmap de implementação de BI no negócio. Vocês podem encontrar um roadmap que eu, inclusive, indico muito, no site da Microsoft, tá?
Lá vocês conseguem encontrar um roadmap explicando os passos e os requisitos para implantar o BI dentro de um negócio. Porque é importante esclarecer que não é só a implantação de uma ferramenta de data vis, certo? Não é somente implantação de a construção de um dashboard explodindo dados, entregar ao gestor, é todo um desenvolvimento de uma cultura, né? Vocês já devem ter ouvido falar no termo data-driven. Então, é o desenvolvimento dessa cultura na empresa. O analista de dados ele tem papel fundamental na retroalimentação dessa cultura, no desenvolvimento dessa cultura dentro da empresa, tá? É importante também ter dentro do negócio um sponsor, um patrocinador que vai fundamentar e dar força à implantação do BI dentro do negócio, que toda transformação digital vai passar por alguns percalços. Então, é necessário que tenha esse patrocinador para que ele seja importante na implantação, para que ele consiga demandar e sustentar a implantação diante das dificuldades. E o analista de dados vai fazer um papel fundamental também nesse desenvolvimento dessa cultura, né? Então, passando para o terceiro passo, a empresa ela já inicia a aplicação, ou seja, na etapa anterior, ela reconhece a necessidade, ela experimenta algumas tecnologias, identifica e inicia a aplicação, tá? Permite adesão de diversos níveis no negócio, ou seja, para uma transportadora onde você tem o setor operacional, o setor de entregas, o setor do faturamento, o setor administrativo, o setor do faturamento, do financeiro, ela vai perceber, ela vai permitir que esses produtos de dados cheguem nessas áreas para perceber a adesão, para medir a adesão nessas áreas, tá? Passando para a quarta etapa, a gente vai ter grupos e departamentos passam a reconhecer, ou seja, através da experimentação, eles passam a reconhecer a força e o poder da colaboração tecnológica e se movem em direção às inovações digitais, ou seja, as pessoas, elas passando a experimentar a aderência daquela tecnologia que antes não existia na empresa e a facilidade e a solução que ela vai proporcionar, ela começa a reconhecer a força e o poder. Ou seja, nós vamos passar a ter, além do patrocinador que vendeu essa ideia para o negócio, vamos passar também a ter colaboradores que vão sustentar essa ideia de acordo com a adesão da tecnologia, da ferramenta, à solução proposta. Você vai passar a ter também colaboradores que vão defender essa implantação, tá? Na quinta etapa, a gente já está falando de uma empresa já em etapa de amadurecimento, tá? Já vai ser necessário a criação de uma equipe dedicada para conduzir estratégias de operações, ou seja, você vai ter o desenvolvimento de diversos produtos de dados, então vai ser necessário sim a criação de uma equipe dedicada que não necessariamente vai ser composta só por profissionais de dados e tecnologia, tá? Vão precisar ter profissionais de governança, vão precisar ter profissionais de segurança, vai ser preciso construir toda uma cultura de DataOps para que seja sustentável a criação tanto de produtos quanto a sustentação desse processo dentro da empresa e o crescimento da cultura data-driven. Na sexta etapa, os executivos entendem que a mudança é contínua e fundamental, esse é um ponto extremamente importante, apoiando a criação de novos ecossistemas. Ou seja, quando você tem essa informação, porque o BI vai proporcionar isso, a informação just in time, a análise mais rápida, a análise contínua, as mudanças começam a ser contínuas. Então, você tem um ciclo de desenvolvimento mais veloz dentro da empresa. Você começa a enxergar novos insights, coisas que não se era possível sem esses produtos. Você começa a revisar processos de forma mais rápida e não só os executivos, mas como os colaboradores começam a perceber essa necessidade nesse processo de melhoria contínua. Tá? Passando aqui, voltando para o case, tem um problema que a gente tinha era, após a análise de dados extraídos, tratados e relacionados, os relatórios do sistema, a gente identificou que tinha um ativo em torno de 60%
tá? Para quem não é da área, o que acontece? A gente tinha o OTIF, ele significa um time in full. Então, toda aquela demanda de entrega, ela precisa ser entregue no tempo, um time in full na sua totalidade. Ele precisa ter um SLA de 100%, tá? Esse é o desejo, né, de alcance. E a gente estava muito aquém dos 100%, a gente estava performando em torno de 60%, tá? Considerando todos os fretes executados para a transportadora. Tá? Então, tem alguns dados dentro da amostra que tinham uma particularidade mais complexa do que outro, uma distância maior do que outro, mas em torno de toda a análise das entregas, nós performávamos em torno de 60%. Né? Então, havia o fornecimento de diversas ferramentas pelo cliente também, isso é um ponto importante. Além da nossa implantação do sistema, tinha outros sistemas fornecidos pelo próprio cliente, ou seja, nós, como transportadora, fornecíamos o serviço de logística, nosso cliente que nos contratava, e também tinha um sistema oriundo da indústria para permitir acompanhar essas entregas, inclusive por eles. Tá? É um benefício que causou alguns entraves, tá? Como descentralização da torre de controle, ou seja, eu tinha 4 sistemas diferentes, de clientes diferentes, né, para acompanhar. Falta da democratização dos dados, ou seja, como eu tinha um setor de monitoramento, eu não democratizava esses dados para todo mundo, que envolvia treinamento, desenvolvimento da cultura de análise desses painéis individuais, inclusive análises diferentes, nomenclaturas diferentes, layouts diferentes. Tá? E baixa autonomia na revisão da ferramenta, porque não estava sob o nosso comando. Tá? Então, eu nós, como empresa, não tínhamos poder de sugerir, né, ou de melhorar. Né? Finalizávamos uma vez ou outra a dificuldade, mas isso não tinha tanta força. Tá? A implicação. O atraso dos documentos somado ao indicador OTIF, performando em torno de 60%, afetava diretamente o faturamento e, consequentemente, o fluxo de caixa. Ou seja, pessoal, nossos clientes, eles, ao fornecer a mercadoria, nós tínhamos um período por exemplo, dentro da região metropolitana, de até 2 dias para entrega, tá? Então, você fazia o carregamento, entregava no dia, tinha até o dia seguinte, 48 horas, para entregar toda a documentação. Então, a gente já falhava muito, isso afetava o faturamento, porque eu não podia emitir a nota fiscal de serviço, o conhecimento de frete, que a gente chama, né, na área de logística, eu não podia emitir o conhecimento, e isso afetava o meu fluxo de caixa. E mesmo assim, quando eu conseguia fechar o faturamento, eu conseguia um volume de faturamento muito afetando bastante o fluxo de caixa, porque era um faturamento robusto dentro do mês, mas com um delay muito alto dentro do fluxo de caixa, então havia muita crítica pelo financeiro do nosso cliente. Então, esse também foi um dos estímulos para que nós melhorássemos o processo. Tá? Então, necessidade. O desenvolvimento de um produto que apoiasse a gestão e a operação do controle desses documentos com probatórios de entrega. Ao lado, eu gosto sempre de colocar sketches, porque eu acho isso uma das etapas mais importantes no desenvolvimento de um produto de dados. É necessário que o analista de BI, o analista de dados, a pessoa que vai estar à frente do desenvolvimento de uma solução, de um produto de dados para a área final, para o usuário final, para a área de negócio, que ele construa esse produto com o seu cliente final, tá? Mesmo que ele seja interno, seja dentro da sua empresa. Então, é importante que você tenha essa etapa de construção com ele para atingir as expectativas, inclusive até para colocar a sua experiência no julgamento da efetividade da ferramenta ou não. Tá? É preciso ter essa clareza, isso inclusive a a Amazon aplica essa metodologia hoje para minimizar custos de desenvolvimento, tá? É muito mais produtivo e mais barato investir tempo no desenvolvimento de um sketch, onde você tem a colaboração de diversas áreas, inclusive o usuário final, para que você
gaste o tempo necessário apenas no desenvolvimento desse produto e consiga alcançar as expectativas disso. Então, a primeira etapa foi o produto de dados, que foi o dashboard, certo? Nós tínhamos uma sala muito similar com essa imagem, não é a real, tá? Eu tinha essa imagem da internet, mas nós tínhamos um escritório muito similar a esse da imagem. Então, tínhamos alguns dashboards expostos, que foi o primeiro pontapé, né? O primeiro produto de dados foi a criação do dashboard e a exposição dele de forma de gestão à vista. Então, qual foi o ganho desse produto, dessa primeira etapa? A gente democratizou os dados, criamos uma gestão à vista e adicionamos a gestão colaborativa, ou seja, o gestor, não somente o gestor da área tinha acesso ao SLA, a performance do serviço da empresa. Nós tínhamos divulgado de forma aberta e atualizada, de forma recorrente e automática, o nível de serviço da empresa, ou seja, todos aqueles colaboradores que faziam parte dentro do processo tinham acesso a essa informação e poderia tomar decisões, inclusive para colaborar no processo de aumento desse nível de serviço. Ou seja, a gente passa a colaborar de forma unitária dentro da empresa, né? O que é que a gente identificou com isso? São os pontos de melhorias abaixo. A clusterização das entregas, que foi preciso ser feito, a criação de um contrato virtual e a atribuição de um pagamento ao encerramento sem pendências de viagem. Por que isso, pessoal? Quando a gente começou a monitorar, eu faço a slide aqui para exemplificar, isso aqui não é o dashboard real, tá? Obviamente, eu não poderia exibir o dashboard que foi disponibilizado para a empresa, por questões de sigilo, mas era algo muito simples, tá? Como eu disse, a empresa ela estava iniciando o processo de amadurecimento em dados, amadurecimento de cultura. Então, antes da gente fomentar aqueles dashboards super complexos, cheios de indicadores, é necessário iniciar de forma simples, para que você consiga promover a alfabetização de dados dentro da sua empresa. Muitas vezes, é muito comum a gente chegar numa empresa onde não tem uma transformação digital, onde ela não atravessou uma transformação digital e encontrarmos dificuldades em implantar um produto de dados, que é aquela empresa, normalmente ela não lê indicador, ou os indicadores são lidos apenas pela alta gestão ou pela média gestão ali, fica na área tática, gerência, coordenação. Então, isso não é tão natural na área operacional. Então, você precisa fazer esse aculturamento das pessoas, precisa divulgar produtos mais simples, para aí a gente conseguir alcançar um dashboards com gráficos mais complexos, com gráficos de performance ao longo com séries temporais, com análise de performance com gráficos de participação, e fazer os drill downs, com todas as possibilidades que as ferramentas de visualização de dados dá, né? Nesse case específico, eu usei o Power BI, é uma ferramenta excelente, inclusive é muito difundida nas empresas de implantação, que implantam produtos de dados voltados para dashboard. Então, quando foi implantado esse produto, a gente identificou alguns problemas nele, que foi a clusterização de entregas, ou seja, o motorista, ele saía com algumas entregas, isso já veio carregado da cultura da empresa, e ele não entregava, não entregava toda a documentação daquela entrega que ele se propôs a fazer no dia ou no dia anterior. Então, ele entregava de forma fragmentada. Isso era ruim, porque o cliente não enxergava dessa forma. Então, se ele saísse com 10 entregas, por exemplo, entregasse apenas 9, é, por mais que ele fizesse 90% de performance dentro disso, ainda assim, aquele um documento que ele deixou, um documento comprobatório de entrega que ele deixou de fazer, causava um problema terrível de entrega de controle, de entrega de rastreamento. Então, a gente precisou corrigir esse ponto. A correção desse ponto foi através desses dois pontos seguintes, que foi a criação de um contrato virtual, que é o contrato ele abarcava toda essa responsabilidade do motorista, as responsabilidades fiscais, as responsabilidades sobre os documentos, algumas cláusulas. Isso era fornecido já pelo WMS que a gente contratou, isso facilitou bastante. Inclusive,
através desse contrato virtual, foi possível atribuir um pagamento digital. Ou seja, a gente criou uma regra virtualizando o contrato e atribuindo ao encerramento da viagem sem pendências. Tá? Quando conseguimos implantar isso, passamos para a segunda etapa, a implementação de um contrato digital, nós ganhamos outra etapa, mudamos de etapa, né? Amadurecemos muito mais. Por quê? Os ganhos foram transparência, auditabilidade e governança. A gente tinha transparência nas entregas, a gente tinha, isso era esclarecido na própria contratação do motorista, ou seja, ele tinha agora um documento formal falando sobre, esclarecendo sobre todas as responsabilidades que ele tinha se comprometido a realizar, que são, além das entregas, a entrega em perfeito estado, período de tempo proposto para aquela entrega. Então, estava tudo de forma transparente, acordado entre as partes. A gente tinha auditabilidade, ou seja, esse contrato ele era auditável tanto fisicamente como principalmente digitalmente. Então, ele estava registrado dentro do WMS e tínhamos governança. A partir desses vínculos e desses entraves, desses pontos de controle, nós conseguimos ganhar mais maturidade. Ou seja, eu tinha uma governança e agora eu tinha uma empresa mais fundamentada em dados. Nessa etapa, nós encontramos um ponto de melhoria, que foi as medidas de austeridade econômica, né? Precisamos, além da implantação desse ponto de controle, ser mais determinísticos em algumas decisões, quando o motorista não conseguia executar as entregas em que ele prejudicava o nosso SLA. Nesse ponto, a gente já tinha conseguido avançar com SLA, tá? Ele já tinha saído de 60%, mas ainda não era o adequado. Até porque eu sempre digo, pessoal, que às vezes nem sempre a melhor decisão no momento ela vai trazer o melhor resultado. Ou seja, você vai tomar uma decisão em uma direção para melhorar alguns processos da empresa, mas não necessariamente você vai ganhar o resultado. Até porque ganhar um aumento de performance de SLA não significa que seus problemas, ainda que aquele não alcance do SLA, não represente problemas grandes. Então, antes de sinalizar a vitória para a equipe, apesar de que a gente sinalizou diversos avanços, ainda tinha alguns pontos de melhorias a serem feitos e a gente caminhou nesse sentido, até alcançar isso. O terceiro ponto foi a robotização de rotinas, ou seja, a gente já tinha o produto de dados, fazendo a retrospectiva aqui. A gente já tinha um produto de dados, que era o dashboard, nós já tínhamos entendido os ganhos que havia tido com a implantação desse produto, nós evoluímos com a implementação de um contrato digital, que foi importante para fundamentar o produto de dados e dar governança para a empresa, ou seja, eu tinha diversos colaboradores que tinham fundamentos para cobrar e auditar esse processo de fim a fim, end-to-end. Passamos para a terceira etapa, que é a robotização de rotinas. Tá? Na robotização de rotinas, que é a parte, é o segundo tema aqui da palestra de hoje, nessa oportunidade eu usei o Puppeteer, que é um framework do Node.js. Tá? Não, eu trouxe aqui apenas para exemplificar, existem diversas outras ferramentas que você pode automatizar, inclusive ferramentas até menos complexas, né? A gente tem o Microsoft Flow que é fantástico para isso. Mas nessa oportunidade eu precisava desenvolver uma solução um pouco mais complexa, então eu preciso usar o Puppeteer. Se tiver algum desenvolvedor, talvez, nos assistindo aí e conheça, por favor, finalizem no chat. O que é que a gente conseguiu com a robotização de algumas rotinas, tá? A gente conseguiu autonomia, um ganho de produtividade, e nós conseguimos, de fato, nessa etapa, ao atravessar essas três etapas, alcançar uma evolução do OTIF de 60% para 90% ou mais. Então, quando a gente conseguiu atingir esse processo de melhoria, perceba que foi um ciclo de melhoria contínua,
né? E papel fundamental do analista fazer com que papel fundamental do analista e do patrocinador da implantação da cultura de BI, de Data Driven e BI dentro da empresa, fazer esse link, fazer sempre essa retrospectiva com os colaboradores dentro da empresa, que é um processo de melhoria contínua, onde todos fazem parte dessa retroalimentação de melhoria. Então, a partir do terceiro ponto, a gente conseguiu alcançar isso. Mesmo assim, a gente conseguiu entender alguns pontos de melhoria nessa etapa, que foi escalar a solução para outras plataformas utilizadas no negócio, né? Mas a gente conseguiu robotizar algumas rotinas importantes, que eu quero exemplificar aqui. Nessa etapa, com o WMS, a gente ainda usava, apesar de utilizar muito o dashboard, existia uma etapa de uso de relatórios manuais, relatórios extraídos de forma manual. Então, eu tinha um relatório, de fato, todo estruturado, é um dataset organizado, que o Power BI conseguia consumir sem problema nenhum, mas eu ainda tinha a utilização de uma mão de obra humana. Então, usando o Puppeteer, que usando algumas bibliotecas dentro dele, eu consegui automatizar fazer um web crawler, ele acessava a nossa plataforma, fazia o web scrap dos nossos dados, tá? Então, os nossos dados eram salvos dentro de um dataset e era arquivado. Ou seja, essa etapa específica eu não tinha mais. Eu já tinha a robotização dessa etapa específica. Além disso, na segunda etapa aqui, eu tinha o print do dashboard, ou seja, eu salvava em um determinado horário o status desse dashboard. E com que objetivo, pessoal? Eu salvava o status em um determinado horário, era cerca de 6 horas da manhã, que era feito esse procedimento, e às 7h30 era enviado um e-mail automático com as orientações. Ou seja, depois de aculturar e familiarizar todos os colaboradores com aquele produto que foi desenvolvido, era enviado um e-mail automático com as orientações. Então, eu tinha, por exemplo, uma lista de 10 motoristas com pendência de entrega. Deixa eu ver se eu tenho acabei não colocando aqui. Eu tinha uma lista de 10 motoristas com pendência de entrega. Então, esses motoristas, eles eram separados em grupo. Então, eu tinha aquele motorista que precisaria ser alertado sobre o término do prazo. Então, a gente já não tomava a decisão de punir, de criar alguma sanção determinada para esse motorista. A gente já se antecipava, criava alertas na etapa do monitoramento. Ou seja, esse e-mail para o monitoramento já vinha com a orientação de separar dos 10 determinados motoristas que precisariam ser alertados. Além disso, o e-mail também continha orientações para a etapa do recolhimento desses documentos comprobatórios. A área do recolhimento dos documentos comprobatórios recebia a lista de motoristas que precisariam ser advertidos, ou seja, se eles não entregassem o documento no mesmo dia, ele seria bloqueado no dia seguinte. E o terceiro grupo já era o grupo que era encaminhado para o financeiro. Ou seja, o financeiro que seria o principal que foi o principal prejudicado durante toda essa etapa, durante toda essa evolução, recebiam a lista daqueles motoristas que não conseguiram cumprir por algum motivo que seja com o prazo de entrega e da entrega das documentações. Eles recebiam essa lista e à tarde já era definido pelo próprio e-mail com as orientações automáticas. Era debatido junto com a coordenação da área e a gerência do financeiro sobre o bloqueio, sobre o segmento dessa determinação, com o bloqueio dos motoristas para carregamento ou não. Ou seja, essa etapa de e-mail automático com orientações é até incrível falar, porque
Nessa etapa, todas as pessoas chegavam na empresa por volta das 8 e todo pairava uma concentração até por volta de 8h20, 8h30, sobre a leitura dessas orientações. Ou seja, tinha uma supervisão automática que dava as orientações já predispostas, né, com base em regras da empresa. Aí iriam discutir sobre o que foi como finalizou o dia anterior e o que farão durante o dia com base nessas orientações. Isso facilitou bastante, inclusive isso teve um grande impacto no fluxo de caixa, porque a gente conseguiu compartilhar a responsabilidade também com parte envolvida, né, que eram os motoristas que faziam essas entregas. A gente conseguiu atingir também um ponto de responsabilidade sobre essas entregas e evitar com que o fluxo de caixa fosse extremamente prejudicado. O financeiro ele tinha uma dificuldade muito grande de alcançar a parte operacional, fazer entender essa dificuldade e o quanto era prejudicial a entrega desses documentos, e a gente começou a compartilhar essas responsabilidades. Houve um tempo em que muitos motoristas iam lá e sentavam e revisavam todas essas pendências. A gente já não tinha mais perda de documentos. A gente tinha uma preocupação dos motoristas em ligar antecipadamente para enviar os documentos. Alguns se propuseram até digitalizar através do celular, porque hoje a gente tem uma forma de digitalizar, né, escaneando por PDF, o próprio Google Drive já permite isso. Então, alguns já sabiam manipular. Então, eles digitalizavam, já mandavam antecipadamente. Isso facilitava, porque a gente registrava já de forma digital e deixava salvo esses canhotos. A gente também conseguiu implantar o processo de armazenamento desses documentos dentro da plataforma. Então, qualquer sinalização de perda do documento, não entrega, coisa do tipo, a gente tinha esse processo auditável, onde era possível mandar para o cliente, caso não tenha sido entregue, desviado, coisa do tipo. A gente teve um ganho gigantesco. Então, fazendo um review sobre essas 3 etapas, a gente teve o produto de dashboard, a implementação de contrato digital e a robotização de rotinas. A gente teve um ganho claro na democratização dos dados, na gestão colaborativa, na primeira etapa, e isso perdurou até o final, pessoal. A gente teve pessoas com mais autonomia, a gente teve uma maior liberdade da parte tática, que era a coordenação e a gerência que ficava à frente da parte operacional, de ter mais tempo de desenvolver outros produtos, enquanto também amadurecer a parte operacional foi excelente. Nós começamos a perceber que a parte da base, a parte operacional, já estava familiarizada com a leitura de indicadores. Já havia reuniões onde a gente não via reuniões acontecer de forma natural sobre resolução de problemas, sobre atingir uma área específica com dificuldade de entregas, aquelas entregas que ficavam mais no sul aqui da Bahia, tinha uma dificuldade maior de retorno de documentos comprobatórios, principalmente quando tinha muitas entregas. A gente começou a perceber esses pontos de discussão que antes não existia, e não necessariamente estimulados pela parte tática, pela parte da gerência e coordenação. A própria parte operacional conseguiu um amadurecimento a ponto de discutir ela mesma própria e propor soluções também conosco. Então, muitas vezes, quando a gente ia fazer um overview dos produtos que tinham sido construídos, a parte operacional já falava com muita clareza sobre os produtos que já haviam sido implantados e quais os ganhos disso e quais os pontos de melhoria. Muitos pontos de melhorias aqui, foram oriundos das sugestões da própria parte operacional. Então, tem um ganho nesse amadurecimento de dados, e isso já não fica só restrito à parte tática e à parte estratégica do negócio, que é a mais alta gestão. Esse esclarecimento dos números, esse alcance, essa meta, esse objetivo, já fica mais esclarecido e a gente começa a ter profissionais até mais técnicos na área de base. Permite um amadurecimento da empresa, uma evolução tecnológica muito diferente, né? Um diferencial competitivo frente a outras empresas, bem diferente do que a empresa consegue perceber. Certo? Aqui eu
deixo alguns links que vocês podem me encontrar. Eu deixo meu LinkedIn aqui, tem um portfólio também no Behance e tem o meu Gmail. No Behance tem alguns produtos que eu desenvolvi baseado em alguns projetos que eu já fiz real. Lá vocês vão poder consultar alguns projetos de visualização de dados lá. E vocês podem me contatar através desse e-mail também, no meu LinkedIn. Eu compartilho algumas coisas. E eu agradeço poder compartilhar esse, esse case com vocês. E se vocês quiserem fazer alguma dúvida, compartilhar algo nos comentários. Oi, Douglas! Ai, que apresentação maravilhosa! Eu estava aqui quietinha para não te intimidar, né? Deixa eu ver aqui se tem dúvidas, deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, um minutinho. Peraí. Olhando aqui pelo YouTube, pelo meu computador. Pessoal, se tiver dúvidas, perguntas, façam, por favor. Lembrando que vocês não podem ir embora antes de assinar o Google Forms para ganhar a presença, tá? Então, peraí. Deixa eu ver se o time do Labdata já colocou o Forms. Ainda não, porque ele acabou um pouquinho antes, mas daqui a pouco está chegando o Forms. Aqui, espera um pouquinho. Boa noite a todos. Boa noite. Ok, estou lendo aqui. O Rômulo perguntou lá atrás, né? Lá atrás, que você explicou bem. Quanto ao enquete, é feito de forma manual? Sempre, uma pergunta dele. Bom, o sketch, ele não necessariamente é feito de forma manual, tá? Tem algumas ferramentas hoje que você pode desenvolver, sim. Ele de forma digital, você pode fazer um rascunho em algumas ferramentas. E nada impede, você pode fazer, inclusive, na apresentação, teve algumas coisas que eu fiz de forma no próprio PowerPoint. Hoje você tem algumas ferramentas voltado para visualização de dados, para design, que você pode acabar usando para compartilhar com o usuário final e desenvolver, abrindo o computador da pessoa, numa sala de reunião, para colaborar no desenvolvimento, né? Ver onde é que os físicos vão ficar. Tem um livro chamado Data Storytelling com Dados. Lá tem excelentes práticas de como construir um dashboard. Então, é importante também, eu sempre indico a leitura de como deve ficar disposto. Obviamente, você não precisa seguir a regra, tá? Nesse projeto específico, eu não usei técnicas específicas na construção do primeiro dashboard. Eu fiz um produto muito adaptado para resolver o problema do negócio naquela época. Então, era um dashboard extremamente simples, porque a equipe não tinha a maturidade necessária para ler dados complexos. Então, era um dashboard extremamente simples. Um gráfico de distribuição do lado direito, uma lista do lado esquerdo, uma barra medindo a CLA e alguns outros cards com as informações principais, como aqueles fretes que levaram mais de 10 dias, o maior atraso, né, para a gente sempre ficar, para o gestor da área, sempre ficar observando o maior atraso, aquele range dentro do dataset que representava maior número, ou seja, logo no momento da implantação, a gente tinha algumas perdas de controle que representavam uns números até altos, 15 dias, por exemplo, 17 dias, coisas que na verdade não estavam registradas, mas que já alertavam um ponto de controle, um ponto que precisava ser corrigido pela parte operacional. Mas voltando à sua pergunta, não precisa ser de forma manual. Você tem hoje ferramentas na internet que permitem você criar isso de forma digital. O próprio Behance, que foi onde eu compartilhei o meu, o meu portfólio, lá você pode criar de forma digital, colaborativa com outra pessoa, certo? Ótimo, Douglas, maravilha. Outra pergunta aqui. Muito bem. Fabrício falando, tem como disponibilizar esse material para estudos posteriores? Douglas, você...
Esse slide, sim, posso disponibilizar, sem problema. A gente só precisa. Eu poderia hospedar no Drive ou vocês querem compartilhar, Alessandra? Você me manda aqui, não sei se você consegue me mandar por aqui pelo chat aqui, se você conseguir mandar é bom, Pronto, senão eu excelente. te mando um e-mail para você mandar, tá? Então vamos lá para a próxima pergunta aqui direitinho. Então, ele vai disponibilizar, tá bom, Romulo? Legal. Fabrício falando, na verdade, tem como disponibilizar. Rodrigo falando, muito bom, fica bem claro a transição de uma forma reativa para uma forma proativa de trabalho. Agora existe um controle com métricas para a tomada de ações. Ok. O Geraldo falando, quantas pessoas envolvidas? Quais profissionais? E o tempo de implantação gasto para o RPA, Douglas? O RPA, ele teve três pessoas envolvidas, tá? Teve um desenvolvedor, eu como analista de dados e um outro desenvolvedor júnior, tá? Eu desenvolvi todo o produto e eles ficaram como consultores, tá? Porque não o Node.js é um framework que não faz parte da minha vivência diária, tá? Então eu precisei usar esse produto para resolver um problema específico, né? Então eu precisei usar algumas bibliotecas dele. Eu citei ali o WebScrap, mas tinha bibliotecas que tiravam prints, tinham algumas bibliotecas que mandavam e-mail, tinha bibliotecas de agendamento para mandar aquele e-mail especificamente. Eu citei na palestra que a gente mandava sempre esse e-mail logo no início da manhã, quando as pessoas chegavam. Então, você precisava ajustar o horário de envio desse e-mail, esperar fazer todo o rastreamento, né? Todo o print, a organização, escrita do e-mail. Mas foram três pessoas no desenvolvimento desse projeto e o tempo gasto foi de um mês, tá? Então, quando a gente, como o produto do dashboard levou menos tempo, tá? Como a gente queria atacar um problema muito latente da empresa, o produto levou cerca de 2 semanas para ser desenvolvido, tá? Então, a gente colocou esse produto em produção menos complexo, é importante sinalizar isso, tá? Menos complexo em produção, disponibilizado na televisão para as pessoas que já trabalharem e indo verificar os dados, pontos de melhoria, pontos de controles que não existiam. E o RPA já levou um tempo, mas isso também não impediu que as pessoas continuassem trabalhando nos dados. A gente só iria automatizar algumas outras decisões e foi a etapa onde a gente alcançou uma outra maturidade. Tá? A gente já tinha dado o pontapé inicial, a transformação digital ela continua acontecendo, as melhorias continuaram evoluindo na etapa de BI e dados, e esse RPA levou um pouco mais de tempo, porque já envolveu uma programação mais direcionada, né? Maravilha, excelente resposta. Outra pergunta do Barros. Barros, tudo bem? Ele está sempre conosco aqui, Douglas. Está sempre conosco aí, desde da abertura. O Barros está aqui participando. Deve ganhar um prêmio aí, hein? Nosso fiel companheiro desta primavera. E que legal. Ele pergunta assim: esse contrato digital era um smart contracts? Eles eram feitos de forma automática ou de pessoa para máquina? Deixa eu só ler aqui. Esse contrato é um smart contract. Ó, se você estiver falando de blockchain, tá? Ele não entrava nesse conceito de blockchain, de ser registrado numa chave específica, não. Mas era um smart contract, sim. Ele tinha uma chave específica, ele tinha as assinaturas digitais e era feito de forma automática. Ou seja, ele era vinculado com os documentos fiscais que o motorista carregava. Ou seja, eu tinha as chaves de todas as etapas fiscais. Só para exemplificar, tá, pessoal? Dentro de um frete intermunicipal, a gente tem tanto as notas fiscais que carregam o produto, quanto outro documento fiscal, que é o conhecimento de frete, e um terceiro documento fiscal, que é o manifesto de frete. Tá? Todos esses documentos fiscais, eles têm chave de identificação. Ou seja, todos esses documentos fiscais, com suas respectivas chaves, estavam registrados no contrato de frete.
E o contrato de frete, por sua vez, tinha um número de identificação que era registrado em âmbito nacional, vinculado a um pagamento de frete de forma digital também. E isso poderia ser auditado, inclusive, pela própria NTT, tá? Então, eu faço sempre essa separação, que às vezes a gente considera o conceito de smart contract ao blockchain, mas ele tinha auditabilidade, rastreabilidade de forma completa, tá? Utilizando já a parte fiscal já implantada no nosso país. Ótimo, maravilha. Você está acompanhando também pelo YouTube as perguntas, Douglas? Sim, eu abri aqui para revisar a Se pergunta para quiser ir responder. seguindo, olhando e respondendo, fica à Ah, vontade aí. joia. Já passamos pelo Barros, a Pelo Barros, a Barros, Valdívia fala excelente. Isso. excelente. Rio e o Barros, show de bola. A fala é mansa, mas o conteúdo é pesado. Show de bola. Lorena, muito obrigado. RPA e blockchain é um casamento ideal, ou ainda precisamos esperar mais um tempo? Fabrício, eu acredito que, cara, com a velocidade, dos avanços tecnológicos, eu acho que não é necessário esperar mais tempo, não, tá? Nós, da área de tecnologia, né, nós percebemos isso muito na pele. As ferramentas que nós usamos, elas evoluem com muita velocidade. Tá? Inclusive, nós precisamos de soluções mais avançadas a cada vez mais, porque nós resolvemos problemas complexos com muito mais facilidade hoje, problemas antigos, complexos, que hoje não são mais tão complexos, mas nós acabamos que criamos outros tipos de problemas correlacionados, né? A forma de mudança, a velocidade que as empresas mudam é muito mais rápida. Nós alcançamos faturamentos maiores com decisões mais rápidas, nós escalamos soluções dentro da empresa de forma mais rápida. Muitas atividades operacionais que não fazem mais sentido são substituídos por RPAs. Então, eu acho que não é preciso esperar mais tempo já, não, cara. Eu acho que já está latente, já está aqui entre nós. A inteligência artificial já tem um poder incrível sobre nossas vidas. Isso já não é mais futuro, isso é nossa realidade vivida. Às vezes fica um pouco difícil de perceber que a gente está tão imerso e rodeado de tanta tecnologia, mas isso já é uma realidade, tá? Passando para a próxima pergunta aqui, como foi a aceitação dos motoristas? Alana Soares. Como foi a aceitação dos motoristas que prestam serviço, visto que existem muitos que têm dificuldade de manipular até mesmo o aplicativo do cotidiano, WhatsApp, Google Maps, entre outros? É, bom, a dificuldade do motorista, isso de fato é percebido até isso é característica do negócio, tá? O negócio de logística, de entregas, a gente de fato tem pessoas que não usam tecnologia como atividade fim, de fato, né? Então, o motorista ele se predispõe a dirigir um veículo para fazer entregas, então, é parte do cotidiano dele. Então, sim, a manipulação de alguns aplicativos, de fato, é sempre um problema muito latente, muito recorrente. E a implantação dessas novas ferramentas de controle também existiu resistência. Mas é isso, por isso que eu fiz questão de sinalizar desde o início a importância de um patrocinador, de um sponsor, dentro da implantação da cultura data-driven e a criação de produtos de dados. Precisa ter uma pessoa, um executivo dentro do negócio que sustente essas decisões. Então, quando essas decisões são tomadas e a empresa decide caminhar nesse sentido, é preciso que tenha uma pessoa que sustente essas decisões, converse com as pessoas que vão ser atingidas por essas decisões e que seja de fato esclarecido os benefícios que serão trazidos. Inclusive, as possibilidades de melhorias que serão observadas pelas pessoas que serão atingidas. Então, as pessoas precisam ter também, é preciso desenvolver essa consciência nas pessoas que elas vão poder opinar e construir um produto de forma colaborativa, né? Então, existiu sim uma dificuldade, isso já é característica do negócio e é necessário
aculturar as empresas, as pessoas, e fazer elas entenderem que elas fazem parte da colaboração desse desenvolvimento. Perfeito. Acho que dá tempo de responder a última pergunta, Douglas, que o próximo palestrante já está aqui, nós vamos começar às 8. Então, acho que dá para responder mais uma, faltam 3 Deixa minutinhos, eu né? ver. Professora Alessandra, desde ontem acompanho a semana analítica, porém não consegui preencher o Google Docs presença. Minha pergunta: o certificado é por dia de palestra ou pela semana? Aí eu já matei essa, pronto. Acabou, então. Eu acho que Conseguimos. encerramos. Ai, que Pessoal, bom. eu agradeço muito a oportunidade de ter vocês aqui, foi excelente. E eu fico disponível lá no LinkedIn, nas outras redes que eu compartilhei com você, tá? Obrigado mesmo pela oportunidade. Nós que agradecemos. Se você puder mandar a palestra para nós, é bom para disponibilizar para o pessoal, tá bom, Douglas? Muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada. Obrigado, Alessandra. Um abraço. Um abraço.